Dan Brown é um ótimo escritor, tanto que alguns dos seus livros se tornaram filmes. Dessa série em que o professor Robert Landon, para vocês terem ideia da importância desse escritor e dessas obras, o ator principal é o Tom Hanks. Né? A primeira foi o Código da Vinci, a segunda Anjos e Demônios, que se tornaram filmes, esses dois. O último foi Inferno, né? O Robert Landon passando o filme todo em Florença, na Itália. E esse foi o terceiro, O Símbolo Perdido. Apesar de, para mim, ser o melhor de todos, de toda essa série, não se tornou filme. Numa entrevista, o escritor Dan Brown disse que é um livro tão excelente que precisa ser muito bem elaborado para se tornar um filme. É um livro de quase 500 páginas e que o ator principal, a personagem principal do livro, né, já que não se tornou um filme ainda, é o professor Robert Landon. É um homem muito, muito inteligente, um grande amigo de Peter Salomon, que é um maçom do mais alto grau da maçonaria, né, que é o grau 33. Peter é uma outra personagem principal desse livro, dessa história, junto com a sua irmã Catherine Salomon. Eles são muito, muito ricos, fazem parte do Smithsonian, que eles têm um museu e têm muitas obras aí de caridade em todo o mundo. A história principal acontece em Washington, D.C. No início, Robert Landon está dando uma palestra em que ele fala sobre simbologia. Ele entende muito de símbolos antigos, quando ainda a escrita não existia. E quando você descobre nessa história que o símbolo perdido realmente existe, esse símbolo é a busca de um artefato que vai transformar o homem num ser sobrenatural. O homem vai ter, quem tiver poder desse artefato, vai se tornar um deus. Ele abre um portal para uma outra dimensão em que dará poderes sobrenaturais a um ser humano. E por isso leva toda essa busca, toda essa história que começa nessa palestra em que Robert está dando uma aula e ele fala para os seus alunos, explicando algumas simbologias e que as pessoas às vezes se assustam com o que elas não entendem. Por exemplo, quando perguntaram a ele o que ele gostaria de fazer, ele disse que ele gosta de, quando Deus Sol Ra, ele é venerado pelos pagãos, ele se ajoelha diante de um antigo instrumento de tortura e consome símbolos ritualísticos de carne e sangue. Então os alunos, a maioria jovens, se apavoram e pensam que isso é coisa do demônio, isso daí é como que o senhor, professor, um homem tão conceituado, e ele explica, quem quiser fazer o mesmo que eu faço, basta ir numa santa missa e tomar a comunhão, né? Ou seja, nós católicos temos isso, né? A gente se ajoelha diante de um antigo instrumento de tortura, que é a cruz, e consumimos símbolos ritualísticos de sangue e carne, né? Na hora da hóstia, o corpo e o sangue de Cristo. Enfim, nesse momento, Robert recebe uma ligação muito importante da sua irmã, dizendo que Peter, o seu amigo, sumiu. Então, a família manda um jatinho para buscá-lo e levá-lo até Washington, porque algo terrível aconteceu. Quando ele chega no Capitólio, lá estava a mão de Peter Salomon. A mão com um dedo em riste, que estava apontando para cima, e o seu anel, né, o anel dele de grau 33 da maçonaria. Então, muitas pessoas falam que a maçonaria é uma sociedade secreta e isso não é verdade. É uma sociedade com segredos, mas todo mundo sabe que ela existe, inclusive alguns lugares que tem a maçonaria, as pessoas, ela é visível, né, ao público, e para você fazer parte, você tem que ter pelo menos uma crença em Deus, não importa a religião. Pode ser católico, você pode ser muçulmano, qualquer coisa, mas eles querem que você acredite em Deus. Tanto que em Washington tem um lugar na maçonaria em que eles têm o Alcorão, a Torá,
a Bíblia, né, dos católicos e dos evangélicos, e que eles acreditam que essa vida também é passageira. Então, quando Robert Landon chega a Washington, ele vê, ele olha e realmente ele sabe que é a mão de Peter, porque eles são amigos de décadas e ele reconhece o anel dele e lá estava uma tatuagem. Então, o que acontece a partir dali? Acontece uma busca em que Robert Landon ele vai durante toda a história desse livro encontrando pistas que vai levá-lo, claro, o principal é encontrar o seu amigo que foi sequestrado, né? Eles descobrem que ele foi sequestrado por uma pessoa que está fazendo de tudo para encontrar esse portal e encontrar, chegar até esse símbolo perdido, né? É uma busca para se tornar um Deus. É o que praticamente o homem buscou em toda a sua história. Tanto que até lá no alto do Capitólio tem uma escultura de Brumide em que você vê o homem com o dedo quase alcançando a mão de Deus. Ou seja, o homem sempre tentando alcançar Deus, mas não consegue, né? A nossa limitação humana. Bem, então vem o chefe da polícia, parte de pessoas da CIA, e eles entram em contato com a irmã de Peter, Catherine Salomon. Ela é uma cientista, ela tem um laboratório que tem uma área muito grande, porém um cubículo isolado para fazer as suas pesquisas, livre de ondas de rádio, de sinais de internet, para não ter nenhuma interferência. Quais são as pesquisas dela? Ela faz parte da ciência noética, que é a ciência que tenta unir, praticamente assim, unir religião e a ciência, né? Que a ciência, por tantos anos, em toda a história, estava fazendo com que o homem não acreditasse que Deus existisse, porém essa ciência noética e Kathleen Salomon quer fazer o contrário, né? Quer usar a ciência para provar que Deus existe. Tanto que numa de suas experiências, essa ciência noética provou que o homem, inclusive, o ser humano, inclusive tem alma, pois eles colocaram uma pessoa que estava prestes a morrer com uma balança com uma precisão enorme, e eles perceberam que logo depois que essa pessoa faleceu, poucos segundos depois, a balança teve uma diferença extremamente, coisa de milésimos de miligrama, diferença de peso. Então eles chegaram à conclusão que foi quando esse momento que a alma deixou o corpo, tá? Essa é uma das provas que Catherine conta nessa história. Então, quando ela fica sabendo do que aconteceu com o seu irmão, ela entra em desespero, ela começa a se lembrar de tudo que o seu irmão ensinou desde a adolescência, que era um homem muito inteligente, que apesar de todo o dinheiro, todo o prestígio que tem, sempre se dedicou à parte mais espiritual do ser humano. A parte que não é dada ao dinheiro, a parte que não é dada à ganância. Inclusive ele tem, né, uma biblioteca enorme, e que foi isso que levou Catherine a se tornar a cientista que se tornou. Lá Peter ensinou a ela sobre os grandes sábios do passado, que ninguém lê mais, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Ptolomeu, que todas essas pessoas, tudo convergia para a mesma religião, para provar que realmente Deus existe, o Criador, o Todo, como é chamado. Então, Catherine também se dirige a Washington para encontrar Robert, para tentar chegar ao paradeiro do seu irmão, onde o Peter Salomon foi, onde ele está, né? Porque ele foi sequestrado. E lá chegando o pessoal da polícia, eles começam a fazer investigações e Robert vê que tem uma escrita, né, em diferentes símbolos na mão de Peter. Alguns algarismos romanos e outros arábicos. Então o policial fala para ele, bem, isso daí para mim parece números normais. Então Robert explica, os algoritmos arábicos são os números normais.
Então, o que aconteceu antes desse dia? No início da história, Robert se lembrou de quando estava conversando com seu amigo Peter, e Peter tinha um filho, né? Chamado Zack, um garoto de quando fez 18 anos. Peter chamou ele e disse que ele deveria fazer uma escolha: dinheiro, a herança ou sabedoria. Nesse momento, Peter veio com uma pirâmide, conhecida como uma pirâmide maçônica, mais ou menos de 30 centímetros, e entregou para ele. Disse: meu filho, você deve escolher ou todo o dinheiro que você quer, ou sabedoria. Então o garoto se revoltou, era meio rebelde, fala: que pai faz isso com o filho? Querer dar uma pirâmide. Então Peter explicou que naquela pirâmide continha vários segredos, que daria para ele muita sabedoria. Ele falou: não quero saber de sabedoria, de livros, eu quero dinheiro e tal. Então ele pegou o dinheiro e foi embora. E claro, Peter ficou muito triste com isso, né? Zack, ele virou um menino rebelde, gastou dinheiro com festa, com mulherada, com drogas, com várias coisas ruins. Até que aconteceu o pior, que Peter recebeu a notícia que seu filho faleceu, por causa dessa vida desregrada que ele levou. Essas são lembranças e esses fatos que o autor vai contando, né, conforme as memórias em que Robert e Catherine, quando se encontram, começam a compartilhar, e as histórias também desse enredo do livro, que levam Robert Landon a chegar a uma biblioteca que está lá no Capitólio dos Estados Unidos, né? O Capitólio, claro, todo mundo sabe, fica tudo perto ali, né? A Casa Branca e tudo em Washington DC. Bem, essa é a maior biblioteca do mundo. Então, conforme Robert vai encontrando pistas e pistas, ele vai encontrando um decano que leva para ele algumas outras orientações, outras coisas que Peter Salomão, que era amigo também desse decano, confessava a ele. Porém, Robert é um cético, tá? Não acredita, ele admira muito, por exemplo, tudo que a Bíblia ensina, ele admira muito tudo que as religiões ensinam, porém, ele é um cético, ele não acredita muito em Deus, certo? Bem, nesse momento, Catherine Salomão recebe uma ligação de um médico chamado Anderson, falando: olha, eu estou preocupado com o seu irmão sumiu e eu gostaria de conversar com você. Catherine acha estranho, porque seu irmão, eles eram muito amigos, sempre juntos, tanto que Catherine não se casou. E quando perguntaram a ela por que ela não se casou, ela era uma mulher linda, de 50 e poucos anos, maravilhosa, com os mesmos olhos acinzentados de Peter, e ela respondeu que o seu trabalho se tornou mais recompensador do que qualquer pessoa desejaria ser. Então, por isso, ela sempre teve essa união muito grande com o seu irmão, os dois sempre trabalhando juntos, sempre juntos, compartilhando a vida toda. Então ela achou estranho que Peter não falou para ela que ele estava se consultando com um médico chamado Anderson. Bem, Peter foi até a casa desse médico e era uma mansão, alguns artefatos antigos, e ele era muito bem educado. Ele mesmo que atendeu a porta, ele morava sozinho, e ao vê-lo, Catherine reparou que ele usava peruca, que ele usava maquiagem. Ele chamou ela para entrar, sentaram, começaram a conversar, e ele falou assim: eu uso peruca, eu uso maquiagem, porque é uma doença que ele falou lá para ela, tá? E ele disse que Peter nunca comentou para Catherine sobre ele, porque ele não queria que Catherine ficasse preocupada, mas ele era o terapeuta de Peter. Ok, eles conversaram e tomaram chá, e o médico acabou convencendo ela
de contar algumas coisas sobre Peter, tá? Ele foi fazendo algumas perguntas. Enquanto isso, Robert, chegando à biblioteca, encontrando-se com o decano, né, no Capitólio, nos Estados Unidos, levaram a ele, junto com um chefe da CIA, que era uma baixinha, chamado Sato, e um chefe de polícia chamado Anderson, para uns túneis secretos embaixo do Capitólio. Eram 2 andares de túneis secretos, em que ele foi encontrando pistas. E lá eles encontraram essa pirâmide que Peter Salomon tinha deixado, uma pirâmide de 30 centímetros, e tinha uma chave em que eles conseguiram abri-la. Eles encontraram um mapa que tinha alguns símbolos, que, claro, Robert, né? Robert Landon, que é o sobrenome, até agora eu não tinha falado o sobrenome do Robert. Ele conhecia alguns símbolos. Lá ele encontrou o símbolo que é uma serpente mordendo a própria cauda. Esse é o símbolo da inteireza e da união. Também o circunponto, que é um círculo com um ponto no meio. Esse é o símbolo antigo que representa Deus, não é? A união de todas as coisas. E também o esquadro de pedreiro. O esquadro que um pedreiro mesmo usa, que aquilo é o símbolo da... Nossa, quase me deu um branco, agora eu esqueci. Sim, é um símbolo da integridade e da lealdade, ok? E 33, Robert começa a explicar que é o grau mais alto da maçonaria. 33 é a idade de Cristo. E quando a Catherine se encontra novamente com Robert Landon, eles começam a conversar algumas coisas que ela foi aprendendo com seu irmão Salomon, Peter Salomon, né? Ele explica também, veja, a parte científica se une com a parte espiritual. Sabe quantas vértebras que tem na nossa coluna? São 33, né? Tudo tem esse número 33. Então, tem algumas ligações aí que, conforme eu for contando a história, vocês vão entender, ok? Bem, então eles começam a andar por alguns túneis ali em Washington, e quando encontram essa biblioteca e o mapa, é o mapa que vai levar o homem a um grande tesouro. Através desse mapa, o homem que encontrar aquele artefato, que vai levá-lo a um portal, que vai torná-lo a um homem sobrenatural, ter os mesmos poderes de Deus. Robert pensa que isso pode ser algo metafórico, tá? Mas eles vão descobrir que esse artefato realmente existe. E ele foi enterrado debaixo de uma pedra angular na cidade de Washington. Então, paralelo a isso, a polícia continua fazendo investigações para encontrar o paradeiro de Peter. Eu peguei para mostrar para vocês o desenho do mapa que eles encontraram dentro da pirâmide maçônica, com esses símbolos. E havia uma seta, e em todo o mapa a seta sempre aponta para o sul. Nesse momento, Catherine se lembrou de uma conversa com seu irmão e decidiu voltar para o laboratório. Lá ela encontrou alguns papéis que revelou algumas coisas para ela, que eu vou contar mais para frente. Ao sair para voltar para o Capitólio, veio um homem muito forte, musculoso, careca, todo tatuado, começou a persegui-la. Ela correu para o seu carro. Chegando lá, ele alcançou ela. Ele conseguiu segurar a garganta dela, porém ela acelerou e conseguiu fugir. Voltando para o Capitólio, ela contou para Landon o que aconteceu. E Landon falou, olha, a gente não tem muito tempo, isso agora a gente precisa encontrar o seu irmão. Esse homem estranho, misterioso, o nome dele era Malek. Ele foi para uma mansão, era a mesma mansão daquele doutor, que disse que era terapeuta de Peter, que ninguém sabia quem era, que ninguém sabia que existia. E lá foi revelado quem realmente ele era. Claro, eu não vou dar todos os detalhes do livro, eu vou contar o mais resumidamente possível, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Lá era a casa desse homem.
ele estava disfarçado para tentar descobrir mais algumas pistas para encontrar também o artefato. Era o que ele estava buscando. Esse artefato era o que ele queria, né? Também ter os mesmos poderes de Deus. E lá era o local que Peter Salomão foi sequestrado, ou seja, ele foi sequestrado por esse homem, né? Na mesma casa que Catherine tomou o chá com aquele suposto doutor, suposto terapeuta, seu irmão lá estava sequestrado. Então esse Malak se aproximou de Peter, ele realmente estava muito debilitado, com a mão cortada, e numa conversa, Peter falou para ele que sofria muito, não se importava em morrer, desde que perdeu seu filho. Então esse Malak chegou para ele e disse: que homem é capaz de dizer para um filho adolescente para ele escolher entre dinheiro e sabedoria? E que homem é capaz de olhar para o próprio filho nos olhos e não reconhecê-lo? Nesse momento, Peter tomou um choque ao olhar bem para aquele homem e reparar os mesmos olhos cinzentos que ele tinha. E Malak revelou: sim, pai, sou eu, o seu filho Zack, a quem você fez tudo o que fez, mandou fazer aquela escolha estúpida e que me levou a ser quem eu sou hoje. E Peter falou: não, você foi muito amado, meu filho. E eles começaram a conversar ali, e nesse momento veio um helicóptero, que era a polícia, né, junto com a CIA, junto com a chefe de polícia, que era uma baixinha que todos tinham medo, chamado Sato. Robert também chegaram ali, a Robert e a irmã de Peter, né, Catherine Salomon. E nesse momento um helicóptero com a força do rotor, o vento, chegou a quebrar alguns vidros que tinha em cima, e esses vidros caíram, e um deles caiu, assim, coisa da história do livro, né? Chegou a atingir o peito de Malak, que ali ele caiu, e logo ele viria a morrer, né? Então ele começou esse Malak ter alucinações, falando: demônios, nesse momento eu estou encontrando vocês e tal. E foi ali que, ao entrar Robert e Catherine encontrar Peter, Catherine abraçou ele, e o Robert começou a olhar para aquele rapaz ali, todo morto. Então Peter contou: aquele é o nosso filho, meu filho, né? Meu filho e o seu sobrinho, minha irmã. Seu sobrinho Zack e tal. E ela falou: como isso pode acontecer? Bem, então a polícia depois contando para eles, mais para frente, que Zack, quando fugiu, ele gastou todo o seu dinheiro, era o maior desejo dele de vingança, vingar do seu pai. Então ele começou até a tomar anabolizantes, ele começou a fazer muitos exercícios físicos, ele realmente cresceu muito, porque ele era muito miudinho, por isso que não reconheceram ele. E também por causa de todas as tatuagens. Ele tinha tatuagem em todo o corpo, só não tinha no rosto. E também estava careca, né? Depois de passado tantos anos. Bem, então, Robert, conversando ali com seu amigo, feliz em encontrá-lo vivo, e pediu licença a Catherine. Queria os dois conversarem sozinhos, né? Então Peter começou a revelar a ele que sim, que esse símbolo realmente existe, que esse artefato que leva o homem a um patamar de Deus está enterrado num local, e foi enterrado pelos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Washington e os outros 13, né? Que inclusive fizeram a Constituição americana, que tem aquela frase maravilhosa dizendo que quando uma longa série de abusos e usurpações convergem para o mesmo fim e demonstram o objetivo de nos submeter ao despotismo absoluto, é o nosso dever e direito de rejeitar tal governo e buscar novas guardas para uma nossa segurança futura. É uma pena que os brasileiros não levam o que está escrito lá, que os americanos seguiram, né? Por isso que os Estados Unidos são a potência que são até hoje. Os primeiros 300 anos dos Estados Unidos, eles se dedicaram à cultura, religião e à língua. Depois eles começaram a pensar em indústrias, em dinheiro, e o Brasil foi ao contrário, né? A nossa história revela, né, que já chegaram aqui já os portugueses,
já corrompendo tudo e todo mundo, e tudo aquela baboseira que a gente sabe, já se vendendo por dinheiro, né? E tá aí a diferença entre esses dois países. Enfim, Peter Salomão revela para Landon e pede para ele que ele deve ir em tal lugar, junto com a sua irmã, e lá eles vão ver onde está enterrado esse artefato. Claro que Robert não quer pegá-lo, ele quer que permaneça lá, pois esse era o desejo dos pais fundadores dos Estados Unidos, que se esse poderoso artefato que leva o homem até onde está Deus sumisse, lá tinha uma cópia, para que ele nunca se perdesse em toda a história. Peter fala, tudo bem, eu vou, mas primeiro você me faça um favor de ir para o hospital e cuidar de você mesmo. Ok, então, para esse lugar, vão juntos, Robert e Catherine. E lá eles chegam ao obelisco, aquele obelisco que tem nos Estados Unidos. E fala, aqui ele está? Sim. A gente precisa percorrer, na verdade, uma escada em espiral, era o que estava escrito nas pistas, né? Que lá vai levar para a gente ter uma visão maravilhosa. Bem, Robert entra, só que nesse momento ele sente um calafrio, porque ele achava que ele ia descer, né, onde estava enterrado esse artefato, mas na verdade ele começa a subir. Era um elevador que estava subindo. Ele vai ao cume do obelisco e lá tem uma abertura. E lá está escrito, louvado seja Deus. Ou seja, então ele vai descobrindo, conforme Catherine vai contando para ele, tudo o que ela encontrou, aquelas escritas, aquelas pistas que estavam todo em seu laboratório, junto com tudo que o seu irmão ensinou, ela fala para ele que onde está o seu coração, lá está Deus. Ela começa a revelar tudo que está na Bíblia. Inclusive a parte em que o apóstolo Paulo falou em que devemos construir um templo interno e um templo externo. Ela fala, na verdade, esse templo é a nossa mente, o nosso cérebro. O templo externo, o cérebro é dividido em duas partes, tá? A dura mater e a pia mater. Ambas são separadas pela membrana aracnoide. E na parte metafórica espiritual está escrito que o templo externo e o templo externo é um local em que o homem ele vai conseguir, com a sua fé, curar até as suas doenças. O que é esse templo e essa membrana aracnoide entre os cérebros? Ela desperta o elixir da vida, que ele solta um líquido capaz de curar doenças, pois não gera nenhum dejeto. Então todas as tradições, até o budismo, leva as pessoas ao chakra Ajna, né, que está aqui entre os olhos, da cor azul, que representa a iluminação do ser humano. Todas as tradições, conforme é revelado aqui nessa história, levam o homem a Deus. Então, nessa visão que o Robert tem, no momento em que o sol estava nascendo, ele vê essa escrita, louvado seja Deus. E naquele momento ele se lembra da conversa que ele teve com o decano que ele encontrou, né, durante toda essa passagem que ele estava fazendo a pesquisa, a busca pelo Salomão. Ele se lembra que o decano ensinou para ele que no início tudo era o verbo, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. O verbo era o símbolo perdido, que é o título desse livro. Então, conforme você vai lendo, e no final, por isso que eu falei que é uma das histórias mais maravilhosas que eu já li na minha vida, e me despertou a vontade de ler tantas vezes que eu praticamente decorei esse livro. Claro, eu não vou falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então você descobre que qual que é o símbolo perdido que está lá, enterrado, debaixo de uma pedra angular, aos pés do obelisco em Washington, D.C., que os pais fundadores dos Estados Unidos enterraram para que a humanidade não se perdesse. A esperança de que o homem encontrasse novamente esse símbolo que foi perdido. Esse símbolo é Deus, representado ali pela Bíblia, não é? Que leva o homem a Deus, né? A se tornar um Deus.
Porque o decano falou para Robert, mas como o homem vai se tornar um Deus lendo a Bíblia? O decano conta para ele, Robert, Jesus falou que quem crê nele será capaz de fazer os mesmos milagres que ele mesmo fez, o próprio Deus encarnado, né? Porém, o problema de pessoas ruins encontrarem esse símbolo perdido, que eles tinham medo que sumissem, não é? Se a Bíblia sendo usada para o mal, a gente sabe quantas coisas ruins, não pela religião, mas por fanáticos religiosos que fizeram, usando a Bíblia Sagrada. Fizeram muita destruição no mundo. Não a religião, eu volto a repetir, mas fanáticos religiosos. Foi nesse momento que Robert percebeu que ainda havia uma esperança para a humanidade. A humanidade que se perdeu desse símbolo. Esse símbolo que é o circunponto, né? O símbolo da união de todos, é Prolibus Uno, como está escrito em latim, de todos um só, de Deus. E a esperança em que a humanidade, que desde esses 14 anos que eu comprei esse livro, parece que se perdeu mais e se perde mais e mais ainda de Deus, e a gente vê nesse mundo que quanto mais o homem se afasta de Deus, da família, que é também o que o progressismo tem fazendo com a humanidade, não é destruir os valores familiares, os valores de Deus, pior o mundo vai ficando. Então essa é a esperança, que desse livro com o título Símbolo Perdido, a humanidade não se perca desse símbolo,